apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Abba, Pai, a você que me assiste agora pelo Facebook, na internet, no YouTube, graça e paz, eu declaro que os anjos de Deus ministrarão agora, nesse momento, em sua vida, em sua família. Você que me ouve, você que me assiste, eu te aconselho, abra uma janela no seu computador, acesse a nossa Bíblia online, bibliamga.com, para que você acompanhe esta ministração, tá? Nossa Bíblia é online e gratuita. Aqui na igreja, nós usamos a Bíblia, o livro, tá? Eu poderia usar o notebook e usar a Bíblia online, mas já são 21 anos de ministério, eu estou mais acostumado com a Bíblia de papel. Mas a Bíblia online é a mesma coisa, tá? bibliamga.com, e acompanhe essa ministração. Vocês aqui na igreja, levante a sua mão direita, meio mastro, vamos orar. Digam comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que nesse momento, Teu Espírito Santo falará comigo, como está escrito, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Eu creio que eu serei iluminado, esclarecido pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Mais palmas ao Senhor Jesus. Olha, mais uma vez essa mensagem será inédita, uma mensagem nunca pregada. Provavelmente os textos, eu já li, são 21 anos de ministério, provavelmente os textos eu já devo ter lido, né? 21 anos de ministério, 17 anos em graça, então provavelmente os textos eu já devo ter lido nesses 21 anos de ministério. Mas o tema é inédito. O primeiro texto desta noite, já te dou o tema daqui a pouco, vamos começar com Atos capítulo 20. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 20. Eu gostaria que todos acompanhassem suas Bíblias. E você, pela internet, acompanhe na nossa Bíblia online, bibliamga.com. Lá tem a relação dos livros da Bíblia. Clica em Atos, vai no capítulo 20, do lado direito está lá os versículos. bibliamga.com, uma Bíblia online do Ministério Graça e Apostolado. Quem já achou Atos 20, diga amém. Atos 20, verso 29 e 30. Palavra muito forte, polêmica, esclarecedora e que tem muito a ver com os dias que estamos vivendo. Atos 20, 29, o apóstolo Paulo disse: sei que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, Paulo falando, sei que depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Que palavra forte, né? Um pastor falar isso para a igreja, um apóstolo falar isso para o povo de Deus, era uma profecia, tinha sido revelado para ele. Atos 20, 29, sei que depois da minha morte, entrarão no meio de vós, sublinha na sua Bíblia, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Revelação profética, além de ser revelada a Paulo, é uma profecia, ou seja, isso iria se cumprir. Quando Paulo disse isso, há mais de 2000 anos atrás, e está se cumprindo, vou te mostrar, está se cumprindo em nossos dias. Atos 20, 29, Paulo diz: sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos
Sublinha na sua Bíblia, dentre vós mesmos. Paulo está dizendo, não são ímpios de fora, tá? Não são ímpios. São pessoas do meio do povo de Deus. Assim como Coré se levantou, fazendo parte do povo de Deus. Assim como Judas era um dos discípulos de Jesus. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que, sublinha, falarão coisas perversas. Então vocês vão ver que a Bíblia está batendo, ela se cumpre. As pessoas gostam quando a Bíblia se cumpre no tocante às promessas de Deus, né, de receber bênçãos de Deus. Aí todo mundo gosta. Mas a Bíblia tem profecias que não fala de promessas de Deus para a sua vida. Mas são profecias que têm que se cumprir, pois é a palavra de Deus. Atos 20 e 30. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Para quê? Para atrair os discípulos após si. Quem entendeu o texto, me dá um sinal. Quem entendeu? Eu não preciso nem explicar um texto desse. Não é verdade? Eu não preciso nem explicar. Ou se eu fosse explicar, o máximo seria, Paulo, antes de ele morrer, ele disse que depois que ele morresse, ia acontecer isso. E está acontecendo. Nós estamos em maio de 2014, século 21. E está acontecendo o que Paulo disse no 29. Depois que eu morrer, vai entrar no meio do povo de Deus lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho. Atos 20 e 30. Depois que eu morrer, Paulo diz, vai se levantar homens dentre vós mesmos, homens que falarão coisas perversas. Para quê, Paulo? Para atrair os discípulos após si. Está claro para você? Que Paulo disse que isso aconteceria? Está claro? O tema da mensagem, as três igrejas. As três igrejas. Hoje, no século 21, existem 3 igrejas. Não sei se vocês sabem, pegue a sua caneta aí, anote no papel, no caderno, para você nunca mais esquecer essa palavra. Existem 3 igrejas. Não, pastor, tem muito mais. Na rua que eu moro mesmo tem 5. Não, eu não estou falando de denominação. Está claro? No bairro que eu moro tem 10. Não é denominação. Estou falando igreja. Existem 3 igrejas. A saber, 2 pontos. A igreja da lei, que é a igreja evangélica. A igreja da lei, a igreja evangélica, que crê nos rudimentos judaicos, batismo, santa ceia, jejum, oração do Pai Nosso. As igrejas da lei em geral, os crentes, pentecostal, igrejas da lei, que ainda vivem da lei. Ainda vivem da lei, vivendo das obras da lei, para que possam ser salvos, para que possam ser perdoados dos pecados. Igrejas onde o pastor fala, vem aqui na frente que eu vou orar para que Jesus perdoe seus pecados. Isso é uma igreja da lei. Porque os pecados não são perdoados quando um pastor, um profeta, um apóstolo, o mesmo anjo Gabriel ore por alguém. Os pecados foram perdoados na cruz quando Jesus morreu. Nenhum pecado pode ser perdoado por oração de pastor, de apóstolo, nenhum. Isso é heresia. Os pecados foram perdoados pela morte de Jesus na cruz. Todas as Bíblias dizem isso. Quem entendeu? Só tem um meio do pecado ter sido perdoado, pela morte de Jesus. Não existe nenhum pastor, profeta, apóstolo, evangelista, nenhum pastor na face da terra que possa perdoar pecados. E se pudesse perdoar, ele já estaria atrasado, fora do seu tempo. Porque os pecados foram perdoados há mais de 2000 anos atrás pela morte de Jesus. Está claro para vocês? Então existem 3 igrejas. Primeiro, a igreja da lei. Nós falamos igreja da lei porque são igrejas que vivem da lei. Vivem das obras da lei, dos rudimentos judaicos da lei. Existem 3 igrejas. A primeira, a igreja da lei.
A igreja evangélica em geral. A segunda igreja, a igreja em graça. Nós somos uma igreja em graça. Nós somos um ministério em graça. Em graça quer dizer em Cristo. Uma igreja em graça significa uma igreja em Cristo, que parte do entendimento que em Cristo somos salvos. Em Cristo fomos justificados. Em Cristo fomos perdoados. Em Cristo temos a vida eterna. Então isso é uma igreja em graça. A igreja da lei vai falar, mas nós também estamos em Cristo. Se está em Cristo, então tem que viver como quem está em Cristo. Não como quem não está em Cristo. Ou seja, como quem tem que ainda fazer e cumprir as obras da lei para que possa receber algo de Deus. Então não está em Cristo. Está claro ou não está claro? Porque quem está em Cristo, nova criatura já é. Não vai ser se, quem sabe, talvez um dia. Quem está em Cristo já é. Quem está em Cristo já é salvo. Quem está em Cristo já é liberto. Quem está em Cristo já é nova criatura. Quem está em Cristo já tem a vida eterna. Então uma igreja em graça é uma igreja em Cristo. E nós somos uma igreja em Cristo. Ou seja, não vivemos da lei, das obras da lei e dos rudimentos da lei. Vivemos em Cristo, por fé. Quem está entendendo? Se nós somos salvos, somos salvos. Se Deus nos abençoou em Cristo, estamos abençoados em Cristo. Se Deus nos salvou pela graça, somos salvos pela graça. Se em Cristo temos a vida eterna, então nós já temos a vida eterna. Não precisamos fazer algo para ter, nós já temos. Isso é uma igreja em graça. Diferente de uma igreja da lei. Uma igreja em graça é uma igreja, me permita dizer, em um nível superior de entendimento espiritual. O Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Mas o entendimento é em nível superior. Me permita, não vai se escandalizar, nem me interpretar mal. Mas a diferença para uma igreja em graça, para uma igreja da lei, é como um estudante do primeiro, segundo colegial, para um estudante de faculdade. O nível é outro. São dois estudantes, mas o nível de entendimento é outro. Quem está entendendo? Uma igreja da lei e uma igreja em graça. As duas creem em Deus, creem em Jesus, crê na Bíblia, mas vive de uma forma diferente. Se nós estamos em graça, se nós estamos em Cristo, então temos benefícios em Cristo. E nós cremos nesses benefícios que Deus nos deu em Cristo. Se Deus nos deu em Cristo, não podemos e nem precisamos e nem temos que fazer algo para receber o que Deus já nos deu em Cristo. Está claro? Isso é uma igreja em graça. E uma igreja da lei é uma igreja que está fazendo para que Deus possa dar, está fazendo para que Deus possa fazer. Então é uma igreja que está atrasada no entendimento. É uma igreja que vive como se Jesus não tivesse ainda morrido na cruz pelos pecados, quando ele já morreu. É uma igreja que vive como se Jesus não tivesse salvo ainda, visto que ele já salvou. Percebeu a diferença? Essa é a diferença da igreja da lei para uma igreja em graça. Terceira igreja que existe na face da terra e que Paulo nos alertou sobre ela. O tema: as três igrejas. Diga comigo: a igreja da lei, a igreja em graça. Não é igreja da graça, hein? Igreja da graça é uma denominação, que por consequência é uma igreja da lei, que de graça não tem nada. Está claro ou não está claro? Vou falar mais uma vez. Não é igreja da graça. Igreja da graça é uma denominação da lei, que está na televisão, que existe por aí, do missionário. Ali é uma igreja da lei, que está cumprindo todos os rituais judaicos da lei. Então é uma igreja da lei, ainda que o nome diz igreja da graça. Na verdade deveria ser igreja da lei. Está claro? Então diga comigo: igreja da lei, igreja em graça. E qual que é a terceira igreja? Tem caneta aí? A igreja da mentira. As três igrejas. A igreja da lei, os evangélicos em geral.
A igreja em graça, um ministério em graça, onde crê, onde prega, onde se ensina, onde se vive em Cristo, sem obras da lei, sem rudimentos judaicos. Isso é uma igreja em graça. E a terceira igreja? A igreja da mentira. Fala de Deus, usa a Bíblia, fala de Jesus, mas é uma igreja mentirosa, que não tem nada a ver com Deus. Por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não basta dizer Senhor, não basta dizer que é pastor, não basta estar com uma Bíblia na mão, não basta estar falando de Deus. Quem está entendendo? Diga comigo, existem 3 igrejas. Diga, a igreja da lei, a igreja em graça e a igreja da mentira. Que, infelizmente, se é que eu posso falar infelizmente, mas tinha que se cumprir, tem crescido muito na face da terra. Nos últimos 40 anos, a igreja da mentira, que, infelizmente, está na moda. Vende-se pela internet kits de DVD, de CD, de livros, para que a pessoa aprenda a ser um pastor, para que abra uma igreja e para que ele seja bem sucedido. E aí começa, isso é um kit que se vende na internet, aí a pessoa estuda aquele kit, né? Aí ele aprende a vender objetos em nome de Deus, usando textos bíblicos. Ele não está ali por amor a Deus. Ele é um profissional da fé. Quem está entendendo? Estou falando sério. Isso não é brincadeira, hein? Isso é muito sério. Há 40 anos atrás não tinha isso. Então, eu estou falando sério. A pessoa compra um kit, vai pelo correio. Tem o kit Santa Ceia. Vende pelo correio, na internet. A pessoa, o falso profeta, o falso pastor, envia pelo correio o kit Santa Ceia. É mole? Não é de graça. Então, nesse kit que estão vendendo pela internet, qualquer pessoa pode se transformar em um pastor. Põe uma gravata, geralmente camisa branca e calça preta. E começam a falar em nome do Senhor Jesus. Camisa branca e calça preta. Aprendem a gesticular as mãos. Aprendem uma neurolinguística, um modo de falar. A pessoa não sabia falar, como falar, mas ele recebe um kit, ele estuda, ele aprende, ele ouve CDs, mensagens, DVD, então ele aprende como manipular as pessoas. Porque ninguém vai comprar em sã consciência uma caneta ungida por 300, 500 reais. Nenhum ser humano em sã consciência faz isso. Todavia, após passar por uma neurolinguística, a pessoa consegue conquistar pessoas para comprar incontáveis canetas. Toalhinhas, lencinho, pedacinho de alguma coisa, e faz a pessoa crer naquele objeto. Quem está me entendendo? Apóstolo, mas essas coisas estão na Bíblia? Essa igreja da mentira, ela está na Bíblia. Paulo nos advertiu sobre isso. Eu quero que me levante a mão só quem crê de fato, de verdade, na Bíblia. Só quem crê na Bíblia. Você tem certeza que você crê na Bíblia? Porque eu vou te mostrar alguns textos. Você que me assiste, pega a sua Bíblia. Está na sua casa, pega a sua Bíblia. Eu vou te mostrar alguns textos. E você vai perceber que esses textos já dizia a respeito dessas igrejas da mentira, que falam de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Falam de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. É apenas uma indústria da fé, que move leigos, indoutos, ignorantes. Quem é que está entendendo? Posso começar a mostrar os textos? Qual o tema da mensagem? As 3 igrejas. Levante um dedo e diga: a igreja da lei,
a igreja em graça, diga, e a igreja da mentira. Vamos ver alguns textos. Primeiro texto. Aliás, vale te lembrar que o primeiro texto que eu li, Atos 20, Paulo disse que isso iria acontecer. Disse ou não disse? Agora está valendo. 1 Timóteo capítulo 1, por favor. Deixa eu pegar uma pastilha aqui para melhorar minha garganta, minha voz. 1 Timóteo capítulo 1. Quem já achou? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu te perguntei se você crê na Bíblia, você disse que crê. E vamos ver esses textos que eu vou ler. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ler 6 textos. 6. Vamos ver se nesses 6 textos que eu vou ler, se vai falar da igreja da lei, da igreja em graça ou da igreja da mentira. Estão acompanhando? Estão entendendo? Vamos ver o texto, o que Paulo falava. 1 Timóteo 1, verso 1, quem já achou, diga amém. 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora Paulo começa a falar com Timóteo, ou seja, com um pastor que estava debaixo do seu apostolado. Porque a carta para Timóteo é uma carta ministerial. Ou seja, uma carta para pessoas, para homens e mulheres que estariam na frente da igreja de Jesus Cristo. E não poderiam andar com palhaçada, com mentira, com enrola, com falcatruas. Amém? Quem está na frente da igreja do Senhor Jesus não pode andar assim. Vamos ver. 1 Timóteo 1,3, Paulo disse: como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinassem o quê? Outra doutrina. Está claro ou não está claro? Diga comigo, existe uma doutrina, a graça e o apostolado. Diga, Paulo diz para Timóteo, para que não permitisse que ensinassem outra doutrina. Timóteo 1,4. Nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, uma fé falsa. Ao invés de uma fé em Cristo, nosso Salvador, uma fé em caneta, uma fé em papelzinho, uma fé em chaveirinho, uma fé em pedacinho de bolo, de bala, de chocolate, uma fé em caneta, uma fé em papel, em chavinha, sabonete. É mole. Tem pessoas na televisão que vendem o sabonete para lavar os pecados. E infelizmente tem pessoas que compram. Não é uma igreja da lei. Não é uma igreja em graça. Essas são a igreja da mentira, que Paulo já tinha advertido a Timóteo. 1 Timóteo 1, olha o que ele disse no verso 6. Coloca o dedo no verso 6. 1 Timóteo 1,6. Alguns, alô abençoado, veja o mundo que você está vivendo. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram ao quê? Discursos vãos. Só levante a mão quem está entendendo o que estou falando. É ou não é verdade? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Olha o verso 6. Ó. Alguns se desviaram destas coisas
e se entregaram a discursos vãos. Ou seja, se entregaram a homens que, ao invés de falar de Cristo, estão vendendo caneta na televisão, vendendo carnê. Deveria o nome ser Igreja Evangélica Casa Bahia, porque estão dando carnê. Ligue agora aqui em nossa central e ligue para a nossa central e adquira o carnê da santificação. Mas fomos santificados em Cristo. O carnê da vida eterna. Mas Jesus nos deu a vida eterna de graça. Quem é que está entendendo? Olha o versículo 6, antes que eu mude de texto. 1 Timóteo 1,6. Alguns, olha lá, ó, se desviaram destas coisas, ou seja, da verdade, e se entregaram a discursos vãos. Ovelhas, olhem para mim no que eu vou falar agora, presta atenção. Jesus, ele não morreu primeiramente para que você fique rico, milionário, tenha carros importados. Jesus não sofreu tanto na cruz, ele não morreu na cruz para que você se torne um empresário. Não primeiramente para isso. Segundo a Bíblia, e que as igrejas da mentira não pregam, não ensinam, não lê, segundo a Bíblia, primeiramente, Jesus morreu para tirar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, porque estávamos destituídos por causa do pecado de Adão. Primeiramente, Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação que nós não tínhamos, a vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela não é que para você seja um empresário, para que você compre seus carros importados, para que você tenha sua casa, sua mansão. Essa não é a mensagem de Deus. Você troca de canal na televisão, para um pouquinho para ver as pessoas dando testemunho. Depois que eu vim para a igreja, então agora eu tenho 3 carros, comprei minha casa, meus filhos estão nas melhores faculdades, e eu já estou com 4 casas aqui em São Paulo, acabei de comprar agora o meu sítio. Ué, dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. É ou não é verdade? Assiste um pedacinho para você ver. Assiste lá, infelizmente já são vários canais, assiste lá, vê se você encontra alguém falando, graças a Deus que Jesus morreu pelos meus pecados, e hoje eu tenho a vida eterna, o Espírito Santo habita em mim. Vê se alguém fala isso. Hoje eu me sinto bem porque eu não tenho pecado diante de Deus, eu sou uma nova criatura. Vê se alguém fala isso. Ninguém, nenhum. Sabe o que falam? Quando eu cheguei aqui na igreja, então eu era pobre, eu era desempregado, mas agora eu sou empresário, já tenho a minha empresa, já compramos 4, 5 ônibus, agora eu tenho 3 casas, acabei de comprar um apartamento, fechei mais um negócio semana passada. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão, essa é a igreja da mentira. Que fala de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Está claro ou não está claro? E essa igreja está na face da terra. Só existem 3 igrejas. A igreja da lei, que é a igreja evangélica no geral. A igreja em graça, me permite dizer, que vive em um nível superior de entendimento. Ou seja, é ensinada a viver por fé, sem obras da lei, sem obras mortas, sem rudimentos. É uma igreja da lei renovada. É uma igreja da lei que foi restaurada. Uma igreja em graça é uma igreja da lei restaurada. É uma igreja da lei renovada. Que saiu do primeiro colegial e agora está na faculdade e já em nível superior. Isso é uma igreja em graça. No entendimento. E a igreja da mentira. Alô? Você aqui na igreja, qualquer pessoa na face da terra que tem uma Bíblia e parar a sua vida para acompanhar, para estudar tais igrejas, vão perceber facilmente que são igrejas da mentira. Profissionais da fé
Não são igrejas, são empresas que não trabalham em prol da salvação de almas, de ovelhas, nem falam essas frases. Frases como salvação, perdão, justificação, santificação, isso nunca vai se ouvir. Mas frases como, agora que eu sou empresário, eu consegui abrir a minha empresa, já tenho 3 apartamentos, acabei de comprar um sítio, são as frases que se falam nessas igrejas. Provando que são igrejas que não têm nada a ver com Deus. E infelizmente está cheia, por quê? Porque é isso que o homem quer ouvir. Aliás, eu vou te mostrar o texto. O que o homem quer ouvir é isso. E essas pessoas de má fé, descobriram que os homens não querem ouvir sobre salvação, sobre justificação, sobre perdão dos pecados. O homem não quer ouvir isso. Os homens querem ouvir o quê? Você que quer se tornar um empresário, amanhã já não... As pessoas, você que quer se tornar empresário, amanhã, logo na segunda-feira, venha participar da grande campanha, da grande corrente dos empresários. Você não pode perder, hein? Vai começar amanhã. A pessoa, ela não quer saber de Jesus. Ela não quer saber de salvação, de vida eterna. Ela pode até ir para o inferno. Para ela não tem problema nenhum. Ela só quer ser empresário. Para onde eu vou depois não tem problema, posso até ir para o inferno. Mas antes eu vou ser empresário, vou ter 3 chácaras, 2 sítios, 3 carros importados, vou ter a minha empresa. Quem está entendendo? Parece brincadeira a conversa, não? O segundo texto, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. As 3 igrejas, a igreja da lei, que é a igreja evangélica em geral, na face da terra, crê em Deus, fala de Deus, crê em Jesus, fala de Jesus, mas estão vivendo como judeu. Igrejas da lei, porque estão vivendo da lei, quando já estamos debaixo da graça. Está me entendendo? Uma igreja que está atrasada. Século 21, ainda vivendo da lei, das obras da lei. Tem uns que estão guardando o sábado. Mas guardar o sábado, Moisés já guardava. Aí Jesus vem, morre e ainda tem que guardar o sábado. Então são igrejas da lei. Igrejas que estão vivendo no passado, quando a realidade está em Cristo, na graça de Deus em Cristo. O segundo texto, 1 Timóteo 4, verso 1. Quem já achou, diga amém. Quem crê no Espírito Santo, diga amém. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito Santo, está em maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas o Espírito, Paulo falando, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que palavra pesada de Paulo, hein? Será que a igreja da lei está dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios? Eu não creio. Está dando ouvidos a pregadores que não entenderam a graça ainda. Que conhecem a Bíblia, estudaram, fizeram teologia, mas não conhecem, não foi revelado a graça de Deus em Cristo. Por isso vivem da lei. Será que a igreja em graça está dando ouvidos a espíritos enganadores? Não, não pode estar. A igreja em graça é um nível superior de entendimento espiritual. Só sobrou uma igreja. A igreja da mentira. Que Paulo disse que alguns deixariam a fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ou seja, ensinamentos de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia de quem? De homens que falam o quê? Mentiras. Dá um sinal quem está entendendo. Diga comigo, aqui está a igreja da mentira. Diga, homens hipócritas que falam mentiras. Está claro ou não está claro para vocês? O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão, deixarão, se afastarão da fé. Qual que é a fé?
Graças a Deus que em Cristo eu estou perdoado dos meus pecados. Graças a Deus que agora o Espírito Santo... Essa é a fé. Paulo disse, alguns deixarão a fé e vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Apóstolo, quem são esses espíritos enganadores? Verso 2, homens que falam mentiras. Quando a Bíblia fala espírito, está dizendo a homens, porque Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nós somos chamados de espíritos também. Verso 1, espíritos enganadores. Verso 2, homens que falam mentiras porque têm cauterizada a própria consciência. Não tem temor a Deus. Usam a Bíblia para arrancar dinheiro dos inocentes. A mente está cauterizada. Ele não tem temor, não está nem aí. Ele vende caneta por R$500. Uma caneta que ele pagou de pacote, de caixa, de bastante, uma pela outra sai 30 centavos. Ele vende por 500. A mente está cauterizada. Homens que falam mentiras. Quem é que está entendendo? Essa igreja existe ou não existe na face da terra? Você já percebeu essa igreja que está na terra? Quem já percebeu? E infelizmente a moda está pegando. Começou com uma. Aquela da pomba branca no meio de um coraçãozinho vermelho. Aí uma pessoa saiu de lá e viu que o negócio funciona. Abriu a dele. Porque ele não quer sociedade, ele abriu a dele. Aí o outro também abriu a outra. E o outro também foi abrindo. E agora estão abrindo. E virou moda. Igual abrir carrinho, quiosque para vender cachorro-quente e pastel. Só que ao invés de vender cachorro-quente e pastel, é algo que dá mais dinheiro. Mentir e enganar o povo de Deus. Que infelizmente, Paulo diz que alguns deixariam a fé para acreditar em discursos vãos. Em palavras, em pregações que não tem nada a ver com Deus. Você sai da sua casa, vai lá para ouvir falar que você vai ser um empresário. Eu não tenho nada contra os empresários. E não há nenhum problema em você se tornar um empresário. A questão é que Jesus não morreu por isso. Quem consegue entender? Alô, você não tinha salvação. Consegue me entender? Quem consegue entender isso? Você não tinha salvação. Eu acho que Jesus tinha algo mais importante para fazer ao morrer do que te fazer primeiramente um empresário. Eu penso que ele tinha algo mais importante, porque Paulo disse em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu penso que primeiro ele tinha que reconciliar. Primeiro ele tinha que salvar. Primeiro ele tinha que libertar. Ora, se ele tinha que fazer isso e já fez, tais pregadores, tais homens, não deveriam trazer doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio? É um ensino que leva o povo de Deus a desviar do foco. Qual é o foco? Hebreus 12. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Essas doutrinas desses homens não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com você se enriquecer. Mas na verdade quem se enriquece é ele. Doutrinas de demônio, doutrinas enganadoras. Está te mentindo para você. Está mentindo, está te enganando. Quem é que está entendendo? Infelizmente, essa igreja existe na face da terra. Pela Bíblia, ela é conhecida como a igreja da mentira. Ou seja, uma igreja que vai mentir, que vai enganar. Quem está entendendo? Vamos ler mais um texto. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, tudo instruções de Paulo, o apóstolo, para Timóteo, o pastor, responsável pela igreja. Então, o pastor responsável pela igreja, ele não tem que vender carnezinho. Ah, mas se eu não vender o carnê, eu não consigo construir a cidade mundial, a vila mundial, o país mundial. Eu não consigo construir a catedral. Eu não consigo. Mas você não foi chamado por Deus para construir nada. Você foi chamado por Deus, se é que foi, e se foi para isso, para pregar a salvação em Cristo Jesus. Quem foi chamado, e o que prova que não foram chamados por Deus?
Porque quem foi chamado por Deus, ele foi chamado por Deus, é só você ver isso na Bíblia, foi chamado por Deus para pregar a Cristo. Quem é que está entendendo? Se o pregador, se o missionário, se o bispo, se o apóstolo, se o profeta, se o pastor prega qualquer coisa menos Cristo, ele é um falso. Ele não é um verdadeiro. Agora precisa ver o que vocês querem ouvir. Precisa ver o que você quer ouvir. Se você quer ouvir a verdade ou se você quer ser enganado. O que você quer para a sua vida? Você quer a verdade de Deus? Você quer a unção do Espírito Santo em sua vida? Como Paulo tinha, como Elias tinha, como Davi, como Moisés? O que você quer para a sua vida? Você quer ser um empresário? Ou você quer a aprovação de Deus em sua vida? O que você quer para a sua vida? Você está atrás só de dinheiro? O que você quer para a sua vida? Porque na terra tem 3 igrejas. Tem a igreja da lei, que está patinando, né? Está patinando e andando em círculo. Uma igreja da lei está patinando e andando em círculo. Porque entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra século, sai século e não muda. O pecador continua pecador, então está patinando. É uma igreja onde o pecado nunca é totalmente perdoado. É uma igreja da lei. É uma igreja onde a pessoa cumpre certinho, mas não tem certeza da salvação. É uma igreja da lei. Uma igreja em graça, não. Uma igreja em graça crê piamente no sacrifício de Jesus. Crê, acredita. Pela graça sois salvos por meio da fé. Crê, acredita. Eu estou salvo pela fé, pela graça de Deus. Não, mas é que você não comeu, é que você não bebeu, é que você não usou, é que você... Não, eu sou salvo pela graça por meio da fé. Sem obras da lei, sem rudimentos. A graça de Deus me basta. Eu vou te falar uma coisa, você que me assiste. Ovelha. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ovelha de Jesus que está me ouvindo e me assistindo agora. Não vá ouvir os lobos cruéis de Atos 20, 29, que Paulo disse que eles entrariam em nosso meio. Atos 20, 29 mudou minha vida, abriu os meus olhos. Opa! Lobos cruéis que não vão poupar o rebanho? Ué, como assim? E Deus foi me esclarecendo, tá vendo? Olha lá, ó. Só fala de dinheiro. Ó. Lê um versículo em 5 minutinhos e 2 horas falando de dinheiro. Quem está entendendo? Ó, são lobos cruéis, hein? Tá que nem a Casa Bahia, tem até carnezinho. Não tem pregação, não tem ensino, não tem restauração. Uma ilusão, uma miragem. Vendem miragem. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que diz a Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, o que diz a Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 3. Olha lá. Paulo diz, se você não sabe, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem pessoas que não suportam você dizer que somos salvos pela graça. Mas só pela graça? Como só pela graça? Você sabe o que foi a graça? Foi Jesus morrer no seu lugar. Como só pela graça? Mas não tem que fazer nada. Não tem que fazer mais nada. Porque a pessoa está acostumada com mentira. Que ele tem que carregar uma cruz nas costas, que ele tem que carregar um botijão de gás no pescoço pendurado. Ele está acostumado a ouvir mentiras. Então ele foi induzido a crer que ele tem que pagar um preço para merecer ser salvo. Quando na verdade ele já é salvo pela graça de Deus. Quem está entendendo? As pessoas estão sendo manipuladas e induzidas. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 4,3. Olha, virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Mas como a pessoa não tem o que fazer, né? Ao invés de ficar quietinho, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Ou seja, ela quer ouvir o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Pegou a diferença? Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Quem é que não quer ouvir que Deus vai te fazer um empresário, dono da Volkswagen? Quem é que não quer ouvir isso aí? Está me entendendo? Vamos para a igreja? Não, já tenho a minha religião. Não, vamos para a igreja. Você vai ser um empresário, vai começar a campanha dos empresários amanhã. Tem que pôr um pouquinho, né? Deus, põe um pouquinho. Deus vai te fazer um empresário. Você pode ser dono da Ford, da Volkswagen, da Fiat. A pessoa você é dono da GM, a pessoa começa a sonhar. Está aqui, ó, ela começa a sonhar. Quem que não quer ser dono da GM? Veja os canais, vê se alguém está falando de coisas espirituais. Quem está me entendendo? Não. Olha, quando eu cheguei aqui, eu estava desempregado, mas agora eu já tenho 3 casas, vou para o meu 3º carro, comprei 2 apartamentos. Eu estou pensando que eu estava em uma igreja. Está parecendo um consórcio? Quem é que está entendendo? Fala para o seu irmão, essa é a igreja da mentira. Diga, fala de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Diga, não tem a aprovação de Deus. Ah, apóstolo, para cima de mim que essa conversa que não tem aprovação de Deus. Está lotado, está cheio, está crescendo a cada dia. Crescendo não, está inchando. É diferente? Não, é diferente. Uma coisa é você crescer. Agora eu sei que 2 mais 2 são 4, 5 mais 5 são 10. Eu estou crescendo. Outra coisa é você inchar. Fica aquele bugalu, inchado, burro que nem um cavalo. Ele não cresceu, ele só inchou. Estou sendo sério. O mais explícito possível. Estou sendo explícito. A pessoa não cresceu. Ela inchou. Eu tenho uma mensagem, você acha no meu site, graçaapostolado.com. O tema da mensagem, mudaram a igreja de Jesus. Entra no meu site, graçaapostolado.com e assista essa mensagem. Mudaram a igreja de Jesus. Foram chegando sorrateiramente. Quando foi ver, mudaram. A igreja agora já não é mais de Jesus, a igreja agora é dos homens lá. Paulo disse em Efésios que Cristo é o cabeça da igreja. Esses textos eles não lêem. Esse dia estava passando de canal, aí o boiadeiro falou assim, conhece boiadeiro, né? O boiadeiro falou assim, como diz lá, as coisas que os olhos não viram. Aí ele falou, é Efésios, né? Ô obreiro, ô bispo, é Efésios? É Efésios. Ah, não é Efésios não? Aí eu estava em casa, falei, você é burro demais, nem para ser pastor você presta, mano. É 1 Coríntios 2, verso 9. Nem a Bíblia ele lê, não conhece, está chutando. Você não pode ser o meu pastor? Você não tem condições de ser o meu pastor. Só fala de coisas terrenas. Coisas terrenas eu trabalho, Deus me ajuda. Eu preciso de coisas consistentes. Paulo disse, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis da terra. As coisas terrenas eu consigo. Eu sei ler, eu sei trabalhar, eu tenho saúde. Para alguém ser o meu pastor, tem que ser uma pessoa que me traga coisas espirituais. Quem está entendendo? Desculpa, mas se um pastor não conhece o texto da Bíblia, para mim já não dá, para mim já não serve. Aí ficou chutando. Aí alguém do estúdio, é 1 Coríntios 2. Ah, é Coríntios? É Coríntios.
Precisa ver o que você quer. Se você quer mentiras, ilusões, miragem, ou se você quer algo consistente, como 1 Coríntios 2, 6, 7, 8. Todavia, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que Deus predestinou para aqueles que são perfeitos em Cristo Jesus. Sabedoria de Deus, não coisas carnais e terrenas. Segundo Timóteo 4, verso 3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é o tempo que estamos vivendo, hein? Esse tempo já chegou. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias vontades. Verso 4. E se recusarão. O que tem de gente que me recusa, que se recusa a me ouvir. Esse pastor tudo é Bíblia, só fala de Bíblia. Mas eu vou falar do que se eu sou um homem de Deus? Pensei que ele ia falar o carnê MGA. Ligue aqui na nossa central, vai aparecer o número aí abaixo. Adquira o seu carnê MGA, o carnê da restituição, o carnê da salvação eterna. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser mentiroso. Vocês só sobrevivem por um motivo. Se não fosse esse motivo, vocês nem existiriam. Vocês só sobrevivem por um único motivo. Segundo Tessalonicenses 2, Paulo disse: Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Vocês só existem porque existem pessoas que crêem na mentira. Só por causa disso. Mas esse povo, essas pessoas não somos nós. Nós cremos na verdade. Nós cremos na verdade. Esse povo não somos nós. Segundo Timóteo 4, 5. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Tá ou não está escrito? Estou terminando. Segundo Timóteo 4, verso 4. Segundo Timóteo 4, 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando ao quê? As fábulas, Saci Pererê, mula sem cabeça, a cuca, o boiadeiro, o homem da mão mirrada. Sabe, tem uma história que havia um homem da mão mirrada. As pessoas creem em fábulas e não na verdade. O apóstolo Marcos Gomes, com 21 anos de ministério, mostra publicamente Hebreus 2,14, que diz claramente que Jesus morreu para aniquilar o diabo. Não! Não! Herege! Onde você viu falar isso? Aí aparece um homem com um chapéu de boiadeiro bem grandão, óculos escuro, grandão, desse tamanho. Aí ele vende carnezinho, ninguém fala nada. Tá uma maravilha. Eu mostro a Bíblia, eu sou herege. Aparece um homem vendendo carnezinho na televisão, igual Casa Bahia, que nem a Bíblia não lê, ninguém fala nada. Você está me entendendo o que eu estou falando? Essa é a realidade nua e crua. Gostou, gostou, não posso fazer nada. Você não sabia disso? Então agora está sabendo. A realidade é essa. Existem 3 igrejas. A igreja da lei, que está aí, aceitando Jesus, batizando nas águas, né? Mas continua pecador, continua, não tem certeza da salvação. Se Jesus voltar, você pode não subir, você pode ficar. É uma igreja da lei, que está aí fazendo corrente, campanha, mas nunca sai daquilo. A igreja em graça,
que é uma igreja que entendeu o sacrifício de Cristo por nós, e que crê nesse sacrifício, e que vive por fé, sem precisar fazer sacrifícios carnais, recebe a graça de Deus em sua vida. E a igreja da mentira, onde se vendem canetas, você adquire um carnezinho para a sua santificação, você vai pagando a mensalidade e vai sendo santificado. É o carnezinho da santificação. Só quem está entendendo. 2 Timóteo, estou terminando, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Veja na sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Paulo já tinha dito que existiria uma igreja da mentira. Diga, Paulo já havia dito que existiria uma igreja da mentira. E que haveria pessoas que iam crer nela. Ele falou, alguns deixarão a verdade. Alguns vão atrás disso aí. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos. Sabe o que é profano? Quem não tem nada a ver com Deus, ainda que fale de Deus. Profano. Verso 3. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres da carne do que amigos de Deus, tendo aparência de graça. Piedade aqui quer dizer graça. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Sabe o que a Bíblia diz? Afasta-te também destes. Quem pode falar amém? O que a Bíblia manda fazer? Ir lá? O que manda fazer? Fala para o seu irmão, você está entendendo? Está mandando você ir lá? Comprar um carnê? Uma caneta? Fronha dos sonhos? Sabonete ungido para lavar os pecados? O que a Bíblia manda você fazer? O que a Bíblia manda você fazer? Diga, obrigado, Senhor, por me ensinar a verdade. E para terminar, vira uma página para frente. Tito, 2 páginas. Capítulo 3. Tito 3. Como esse pastor Marcos Gomes lê a Bíblia, né? Nossa, eu vou nas igrejas aí, eles nem Bíblia usam. É ou não é verdade? Nem Bíblia usa. É que ler a Bíblia não dá dinheiro para ninguém. Mas se eu quiser dinheiro, eu vou trabalhar, como Paulo me ensinou, com minhas próprias mãos. Como Deus disse, do suor do meu rosto comerei o meu pão. Se eu quiser dinheiro, eu vou trabalhar. Eu não vou mentir para as pessoas. Eu não vou enganar as pessoas. Eu não vou manipular, induzir as pessoas. Amém? Tito 3:8. Tito 3:8. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem... Cadê os que creem? Diga amém. Quero que proclame com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei. Debates acerca da lei? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu não vou debater com ninguém.
Não, porque onde se viu? Eu não vou debater com ninguém. Ou você crê ou você não crê. Se crê, vem para dentro. Se não crê, cai fora, sai do meu caminho. Porque escrito está. Está escrito que ele morreu por nossos pecados. Está escrito que ele morreu para aniquilar o diabo. Você crê, vem para dentro. Não crê, sai do meu caminho. Paulo me disse, evita debates acerca da lei, porque são coisas inúteis. E vão. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, ajunte-se a ele. Amém? O que está escrito aqui? Evita-o. Evita esses pregadores mentirosos, pregadores de caneta ungida, pregadores de óleo de Israel, pregadores de sabonete ungido, pregadores de ampola, pregadores de água benta, água santa. Evita esses lobos cruéis, mentirosos da fé. Evita, é o que diz a Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Tito 3,11. Sabendo que esse tal já está como? Pervertido. Está pervertido. Está vendendo sabonete para crente, está pervertido. Uma pessoa que se diz pastor, vender sabonete para lavar os pecados, ele está pervertido. Está ou não está pervertido? Não tem outra palavra para falar. Alguém na Bíblia vendia sabonete para lavar os pecados? Não. Sabe o que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você é homem de Deus mesmo, imite a Paulo. Então eu vou crer que você é um homem de Deus. E eu vou dizer que você é um homem de Deus. Mas se você não imitar a Paulo, eu vou dizer que você é um falso pastor, um falso apóstolo, um falso profeta, um falso missionário, um falso pregador. E a sua igreja é uma falsa igreja. Porque está fazendo coisas que a Bíblia não ensina, que Paulo não ensinou, nem vender caneta, fronha, toalhinha, sabonete, shampoo. A Bíblia não ensina isso. Está claro ou não está claro? Para terminar, Tito 3,11. Sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado, ou seja, reprovado por Deus. Então, como ele não tem mais o que fazer, porque Deus não vai aprovar a obra dele, ele entrou nesse caminho de vender objetos, e dizendo que se você adquirir o objeto, você vai ser abençoado por Deus. Quando você foi abençoado pela graça em Cristo Jesus. Quando você não precisou comprar, pagar alguma coisa para ser abençoado. Quando você não precisou fazer algo para ser salvo. Jesus, por amor, te salvou. Então, tais pessoas já estão condenados, já estão reprovados por Deus. Só restaram a eles mentir para o povo de Deus. Mas nós não. Nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. E Paulo disse em Romanos 9,33: quem nele crer, não será confundido. Quem recebe essa palavra? Se você crê na palavra, antes de comprar o sabonete ungido, antes de comprar a caneta ungida, fronha dos sonhos, lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, irmã. Ai, pastor, eu sou analfabeto, eu não sei ler. Ore a Deus para que Ele não permita você ser enganado por lobos cruéis. Pedro e João eram indoutos, eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, mas eles tinham o Espírito Santo de Deus. Se você não sabe ler, não sabe escrever, peça a Deus discernimento para não cair no conto do apóstolo, do bispo, do missionário, daquele que está na terra só distorcendo a palavra de Deus para vender objetos e tirar o que você conquistou com o seu suor. Eu oro a Deus por você que me assiste, para que você não caia nesse golpe, porque não é uma igreja de Deus. Só está na terra por permissão de Deus.
E as pessoas que vão nesses lugares, segundo Tessalonicenses 2, são pessoas que Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Eu continuarei orando por você, para que você não caia nessa. Para que Deus se compadeça de você. Porque você é ovelha, você é filho de Deus. Você faz parte do povo de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus. E você não merece ser enganado por lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eu continuarei orando por você, incessantemente, para que você não seja enganado, para que você creia na palavra de Deus e não em objetos, para que a sua fé seja verdadeira em Cristo Jesus, não em objetos, mas naquele que morreu e deu a vida por você. Uma caneta não fez isso por você. Um pedacinho de papel não fez isso por você. A sua fé tem que estar em Cristo. Se a sua fé não estiver em Cristo, você está no caminho errado. Seja qual for o teu pastor, seja qual for a tua igreja. Só existe 3. A igreja da lei, a igreja em graça e a igreja da mentira. Se a tua fé não estiver primeiramente em Cristo, você está na igreja da mentira. Que Deus tenha compaixão de você. Graça e paz a todos vocês. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.